Estamos aqui com o irmão Daniel. Nosso tema de hoje, o propósito da vida humana. Lembrando para se inscreverem no canal Ser Além, que vocês possam compartilhar esse vídeo, ajudar os amigos da vida e deixar o gostei do vídeo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Que a paz seja convosco. Temos algumas perguntas sobre o tema, o propósito da vida humana, e gostaríamos de alguns esclarecimentos, sobre essas perguntas. Sim, sim. Nós vimos que é muito oportuno quando vocês buscam temas que retratam a vida de vocês e principalmente nessas dúvidas de sua própria existência, da unidade divina, de todo o processo do universo, para que seja discutido aqui à luz da espiritualidade, falando novamente que os espíritos não são donos da verdade, mas temos uma visão momentaneamente, muitas vezes, mais desprendida do que vocês encarnados. Só, mas se somamos nossas forças, buscamos ampliar a nossa consciência nesse intercâmbio de conhecimento, só vai melhorar para todos. Então vamos lá, irmão. Ok, irmão. No momento que se inicia a jornada na fase humana, qual o objetivo? Qual o único objetivo? O objetivo sempre é evolução, porque todos viemos num processo do aprendizado, das experiências em vários reinos, onde se manifesta a consciência. Quando o indivíduo chega a essa parte mais interessante, não é, que é ser dono de sua própria consciência e sua individualidade, ser responsável por aquilo que ele planta, aquilo que ele constrói. Então, essa é a parte mais interessante como ser humano. O espírito, ele vem nessa escalada evolutiva de se descobrindo. Quando chega ao ser mais aprimorado, já vai saindo desse reino hominal para habitar outros mundos de consciências mais abstratas, mais elevadas. A única coisa que tem em tudo isso, o propósito é evolução. Muitos esquecem, né, irmão, que nós somos espíritos vivenciando a matéria. É, momentaneamente, não é? Porque é uma parte muito pequena. As experiências encarnatórias mostram a vocês. Uma década, 10 décadas, passa como um sopro. Para vocês encarnados, imagina para o ser como espírito. Que muitas vezes você está aí com 70, 80 ou mais e está lembrando de sua infância, lá de 5, 2 anos. Você vê que não está tão distante, está ali presente, porque tudo está vivo dentro de si. Uma mágica dessa fonte gloriosa que gera vida para que nunca desapareça, para que nunca retrocede, para que nunca seja algo que não possa evoluir. É fantástico. Perfeito, irmão. Para os amigos da vida, entende-se conscientizar, espiritualizar e humanizar. Poderia esclarecer esse tríplice? O primeiro ponto é conscientizar. Conscientizar o indivíduo que ele é algo mais, né, do que um ser carnal, ou até mesmo mais do que um espírito condicionado a um processo evolutivo nessa dimensão terrena. Ele é um ser universal, então temos que conscientizar o ser que ele é esse propósito infinito e que ele não tem morada certa porque ele está em viagem de aprimoramento. Então ele é um ser universal. Por isso que conscientizar o ser que ele é esse ser livre, que tudo o que acontece na vida dele, nessa caminhada, é de inteira responsabilidade. Seja os fracassos, seja os méritos, só ele é o responsável. Sabe-se que a evolução é infinita, né? Todos nós sabemos disso. Partindo desse princípio, como saber que se está evoluindo na fase hominal? Isto é a coisa mais simples que tem. É por isso que falamos muito na questão da meditação, né, do autoconhecimento, mas é aquela coisa de todos os dias você não se comparar a ninguém.
mas se comparar a si mesmo do que você foi ontem. Se você percebe que hoje você está sendo mais paciente, mais tolerante, você está vendo uma evolução. Você está entendendo que você está melhorando. Eu era uma pessoa agitada, eu estou mais tranquilo, eu era uma pessoa nervosa, já estou mais calmo, sim? Então aí você está entendendo que você está evoluindo. Você não evolui, mas está evoluindo. E quando você não faz esta analogia com o seu ontem, você fica perdido. Vai se comparar a outro, ao movimento externo. Isso não serve, isso atrasa, inclusive, a sua evolução. Então, você, para detectar eu estou evoluindo, é você entender que ontem você tinha um comportamento que não era tão agradável, tão bom. E hoje você está melhor. Estar melhor consigo. Está melhorando para o todo. É correto afirmar que o homem possui uma única vida e diversas reencarnações? E o homem, o ser, ele é infinito, imortal, não desaparece e nem tampouco perde aquilo que ele desenvolve durante sua caminhada. A vida é única, marcada por ciclos. É como um ciclo que você se propôs a fazer aquela tarefa para a sua evolução, de acordo com a necessidade e com a sua vontade de realizar os seus propósitos evolutivos. Então, desencarnando, irmão, eu faço a minha continuação dos meus propósitos de crescimento na evolução, correto? É porque vocês vê o desencarne que fosse uma ruptura com o processo carnal, mas não é. Você apenas deixa de ter a matéria, o corpo físico que está condensado, mas você continua vivendo. Embora em mundos diferentes desse carnal, mas está também numa dimensão sustentável que fica nos dois planos. Porque a mente, quando ela vai se libertando, ela navega em vários mundos, ao mesmo tempo ainda também. Precisa que haja um entendimento disso. O que eu estou fazendo com minha oportunidade encarnatória, sim. Mas não é só quando eu estou em vigília, quando eu estou acordado. O que eu estou fazendo quando estou dormindo? Aquele momento de vigília que você tem durante o dia, uma parte da noite. E aí você se despreende para o plano mais neutro do contexto carnal, vai viver no mundo dos espíritos e ficam desnorteados. As pessoas chegam aqui estressadas, com sérios problemas psicológicos, problemas emocionais. Por isso que nós falamos, se prepare para dormir. E aí tem pesadelos, não tem o aproveitamento que deveria para continuar aprendendo. O propósito da vida humana, posso dizer assim, que ele está nas duas dimensões, tanto material quanto É espiritual. isso que nós, como nós falamos. Você é um espírito, então não existem essas dimensões. Você está evoluindo. Só porque você está momentaneamente carnal, é que vai se desdobrar no momento de sono profundo, ou quando você desencarna, que vai desvencilhar daquele peso, mas tudo se processa de uma forma natural, você continua a sua caminhada. Se você se permite, senão, se você está apegado com orgulho, com rancor, com ódio, tudo isso vai limitando você e te leva num poço de turbulência mental que é só sofrimento. Por isso que tem que entender que cada momento, oportunidade, cada experiência é valiosíssima. O homem aceitando a condição imposta pelo seu livre-arbítrio, compreendendo que pode melhorar com novas atitudes no bem durante as reencarnações, vamos deixar assim, ele alcança a evolução? Sim, você tem um destino que é a evolução. Então, cada passo que você dá em direção a esse propósito, você está evoluindo. Uns mais lentamente, outros mais sustentável, outros que entendem que tem uma velocidade maravilhosa, sabe? Consegue se desprender fácil desse processo de encarne e desencarne. Não pode pensar que estou evoluindo ou não estou evoluindo. Todo passo que você dá é em direção à sua evolução.
Ninguém fica parado, que você pode diminuir um pouco essa velocidade por ser um pouco refratário ao novo, porque a vida é assim, novas experiências, novos momentos, novas pessoas, sabe, tudo sempre novo. E aí o mundo de vocês está mostrando aí, com o avanço da tecnologia, da ciência, quantas coisas, não é, estão vindo com a velocidade tremenda para que vocês possam evoluir. Não tem que pensar, olha, se eu fizer isso, eu não vou conseguir evoluir. Se você entrar nesta, como se diz, nessa paranoia, você já começa a travar o seu processo. Tem que entender o seguinte: eu quero hoje fazer o melhor que eu puder. Ter esse compromisso consigo. Está entendendo isso, irmão? Sim, Respondi a pergunta ou não? respondeu sim a pergunta, irmão. No momento que eu estou desencarnado, no plano espiritual, eu posso estar também evoluindo, É aprendendo? isso que eu quis dizer para você. Não existe essa divisa, porque você é espírito. Apenas despreendeu do corpo físico. E é uma continuação. Claro que aquilo que você tem que aprender como ser encarnado, os compromissos que você teve com pessoas, com tudo isso, você vai ter uma nova oportunidade encarnatória para estar reparando. Mas tudo o que vocês têm aqui de evolução, mesmo nessa tecnologia aí, tudo veio do plano espiritual. E todos nós estamos trabalhando incessantemente. Você, quando dorme, vai trabalhar no plano dos espíritos, vai buscar conhecimento, vai buscar o aprimoramento. Quando desencarna, continua, exceto aqueles que preferem viver, sabe, no poço do arrependimento, viver preso nos conceitos de uma vida que já passou, que não tem mais sentido. Muitos, ao desencarnar, observam na sua retina espiritual que poderia ter aproveitado melhor aquela encarnação. Então, vem a culpa. Essa variável culpa pode enclausurar o homem nos seus vícios mentais? Um dos piores sentimentos que o homem pode ter em sua caminhada é o sentimento da culpa. Esse sentimento não leva ele a nada, a não ser o atraso. O interessante é reconhecer o erro. Eu errei aqui, agora vou fazer melhor. Por mais que eu tenha errado, eu quero fazer novamente, eu quero fazer corretamente. Esse sentimento de culpa entrava o processo evolutivo. Isso não é bom. Então não adianta a gente carregar a culpa e ficar lamentando, carregando peso. Admite, sabe? Eu falhei, eu posso agora procurar fazer melhor. Só isso que Deus quer. Não adianta você ficar arrependido, ficar cheio de culpa e continuar sendo o mesmo ser de antes. Então, a culpa ela é um entrave, né? Ele é um entrave, sim. É um dos sentimentos mais danosos quando você está nessa caminhada, porque não conhecemos a estrada. A estrada da evolução é única e você nunca passou por ela. O seu próximo passo é que você vai entender daquele pedacinho. Pode muito bem, de repente, ocorrer um erro e aí ficar se culpando por causa disso? Não. Levanta a cabeça e olhe para o céu, afirme os pés na terra e diz: olha, eu vou fazer melhor. Então, o único propósito do homem é ele mesmo. É porque o homem, ele costuma buscar muito lá fora aquilo que está dentro dele. Por isso que ele não é feliz, não cria, sabe, raízes no seu propósito de evolução. Ele está sempre divagando em si mesmo, como se ele quisesse tudo do mundo para ludibriar a própria consciência do que é ser feliz, viver bem, do que é ser bom. E quando ele volta para dentro de si, ele vai vendo o que são as coisas mais simples que estão dentro dele mesmo. Então ele precisa, em primeiro lugar, dele, porque no momento que ele faz essa junção desse aspecto de consciência maior, ele vai servir ao mundo. Que quando você está pleno de si, da sua responsabilidade para consigo e para com todo, você se joga no mundo e vai ajudar, vai servir a um propósito. Então, servir é um propósito. Servir é um propósito, porque quando nós servimos, que vocês costumam muito falar que vai ajudar alguém, vai servir, sabe, isto, aquilo.
mas esquece que você está servindo a si. Por uma bondade divina, ela dá os caminhos. Muitas vezes nos parece que vamos ajudar a outrem, mas na realidade a vida está querendo mostrar a você, você está precisando dele para que você seja melhor. Muitos sobrevivem, mas não vivem a vida. Poderia fazer uma explicação da diferença, irmão? Como entender viver e sobreviver? E nós já falamos algumas vezes essa questão. Quando você está numa situação que você tem que sobreviver, numa correnteza de um rio bem forte, e você está sendo levado por ela, você pega, sabe, segura nas pontas de pedra, se corta todo, sabe, nos galhos espinhosos, se corta todo para sobreviver. Então você se maltrata, maltrata o seu corpo porque você quer sobreviver. Mas quando você está lá na beira do rio, sabe, gozando da sua tranquilidade, por que é que você tem que pegar nas pedras que vão te cortar? Não tem necessidade. Então a vida é assim. Sobreviver lá, no momento que a vida vai te colocar em xeque para que você aprenda a sobreviver. O homem só é feliz quando ele alcança esse grau de ser bem, de estar bem consigo mesmo, de poder respirar o ar e dizer assim: que maravilha, eu me amo, eu me gosto, eu me cuido. Isso é viver. Ninguém consegue cuidar do outro verdadeiramente se não cuida de si. Ninguém consegue amar o outro se não ama a si. Ninguém consegue ajudar o outro se primeiro não cuida de si. Eu posso sobreviver, irmão, vivendo. E quando você sobrevive, você não tem limite. Mas quando você está vivendo a vida, aceita os desafios. Mesmo que a vida lhe imponha algumas condições dolorosas, que seria em outro momento você lutar para sobreviver, não. Você vai viver porque aprendeu o valor da resignação. Aprendeu que você, dentro de você, existe um ser resiliente que é capaz de começar e recomeçar quantas vezes for preciso. Para cada plano espiritual, novos desafios. Sempre teremos desafios ao longo da nossa jornada evolutiva. Correto afirmar isso, irmão? Sim, sim. A vida não teria sentido. Eu vou conseguir chegar lá naquele meu objetivo e acabou. Sempre haverá mais e mais tarefa para a nossa evolução. E para isso nós vamos também ganhando conhecimento que vai nos dando oportunidades de viver em outros planos, uma nova hierarquia, sabe? Só crescer, só crescer, só crescer, não tem. Para esses planos, irmão, sempre vivendo. Sempre. Não adianta você querer, olha, vou dar 2, 3 passos à frente. Não adianta isso. Tudo é um processo de amadurecimento. Partindo desse propósito da vida humana, num contexto maior, o senhor falou no instante, né? Não adianta acelerar as coisas. Eu só vou poder galgar novos patamares evolutivos quando eu compreender aquele nível de consciência um pouco mais abaixo. Sim, mas isso acontece todos os instantes na sua vida. Não precisa esperar um dia, um ano, uma década, um século, uma nova encarnação. Cada passo que você dá nessa estrada de forma consciente é aquilo que você se garante no processo que você conquistou. Então não tem essa, eu vou amadurecer nessa encarnação. Não, eu vou amadurecer nesse aspecto agora. Eu começo a ter uma visão diferente da vida. Quando reencarnamos, existe uma programação, vamos colocar assim, o espírito fazer um estágio na carne, né? Na reencarnação. Esse espírito, quando reencarna, digamos que ele seja um espírito com uma certa consciência, ele pode ir muito mais além daquilo que foi programado na espiritualidade? Esse é o desejo de todos aqueles que preparam um programa reencarnatório. E também é uma expectativa da espiritualidade que acompanha ele, não é? Quando o espírito vem em missão de acompanhar, seja como um guia, um mentor espiritual, ele também cresce, cresce com as experiências do outro. Meu propósito é construir uma cadeira. Tenho uma vontade muito grande de fazer aquilo,
vou buscar inspiração no profundo do meu ser, aí crio a melhor cadeira. Aí quando ela está pronta, eu falo, que cadeira linda, mas eu posso fazer outra, eu posso fazer uma melhor. E você vai e faz. Então, se aperfeiçoar Sempre. cada dia. Você não vê nesse propósito, vou fazer isso, acabou o meu compromisso e pronto. Vou agora só na próxima encarnação, estou livre. Não, você não quer isto. Deus é muito bom. Ele dá a oportunidade para você buscar cada vez mais, expandir a sua consciência e construir caminhos que vão te levar à sua evolução, à sua conquista maior. E esse aperfeiçoamento, irmão, que não estava programado, mas aquele espírito faz de forma assim espontânea, ele pode utilizar esse conhecimento para as próximas encarnações. É porque aí você está demarcando. O que você faz agora não precisa se preocupar com a encarnação, próxima encarnação. Porque aquilo que você faz, você está contribuindo por toda a humanidade. Com toda certeza, em uma próxima encarnação, você vai encontrar um mundo melhor. Se você fez algo melhor agora. Sempre ajudar. Muito bom, irmão, muito bom essa Entendeu? visão. Essa demarcação de encarnado e desencarnado, você começa a ficar limitado. Então não é, estou construindo uma coisa agora, vou construir essa sala aqui na próxima encarnação, e vai ser bom, vou estar aqui, aí vou fazer. Não, construir agora, usufruir dela agora e vamos seguir a vida, porque você precisa, não é, estar livre. É a melhor conquista para todos nós, sabe? É a liberdade. Tá bem, então? Terminamos? Obrigado, irmão, pela oportunidade, pelos esclarecimentos, né, das perguntas. Obrigado a todos que nos assistem e esperamos, mais uma vez, que vocês possam compartilhar esse vídeo, né, ajudar os amigos da vida. E não esquecer de deixar o gostei, né? E até uma próxima. Muito bem. E eu agradeço em nome de toda a espiritualidade que acompanha o Amigos da Vida. Paz para todos.